Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Rogério, querido diácono, queridos irmãos e irmãs, celebrando essa novena do nosso padroeiro São Pedro, esse ano da misericórdia, estamos refletindo juntos então sobre as obras de misericórdia. E hoje, praticamente encerrando essa reflexão das obras de misericórdia, nós meditamos as duas últimas, tanto das corporais como as espirituais. E essas duas últimas, como temos aí no título, vocês podem observar, se chama Enterrar os Mortos e Rezar pelos Vivos e Falecidos. Antes de meditarmos propriamente em cada uma dessas obras de misericórdia, é importante lembrarmos para que praticar essas obras. Por que são importantes? Não bastaria só a fé para nos salvar? Aliás, muitas vezes ouvimos dizer por aí: basta falar que Jesus é o Salvador e está tudo certo. Será que é assim mesmo? É verdade que não. O próprio Jesus, em vários momentos do Evangelho, diz: não adianta nada dizer Senhor, Senhor, não praticar a minha palavra. Ou seja, a prática da fé é traduzida para nós, católicos e que cremos, e organizada pela Igreja, nessas 7 obras, tanto corporais como espirituais. De tal modo que, se cremos, nós iremos também praticá-las. E a vida do cristão possui uma unidade naquilo que professa e crê na Igreja e aquilo que professa e vive lá no dia a dia, na nossa vida cotidiana. Portanto, as obras de misericórdia, se quiséssemos responder à pergunta para que praticá-las, elas são, no dia a dia, a nossa fé de vida. De tal modo que não praticá-la seria uma fé estéril, uma fé sem vida, uma fé sem força. E Deus nos conhecerá, não pelas palavras que dizemos somente, mas pela vida que levamos. Portanto, praticar as obras de misericórdia é cumprir aquela palavra de Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É uma questão de amor. A fé cristã tem 2 lados, como uma moeda. Um lado é de fato uma luta contra o pecado, contra os nossos defeitos. Mas lutamos contra o pecado, lutamos contra os nossos defeitos, para chegar aonde? Para chegarmos a amar a Deus e amar os outros.
Portanto, as obras de misericórdia têm como finalidade e objetivo o amor. O amor que é o fim pelo qual rezamos, pelo qual fugimos do pecado. É ali que queremos chegar, amar. E, portanto, a última obra de misericórdia corporal é essa: enterrar os mortos. Vamos meditar agora sobre ela. A obra de misericórdia corporal, ela é necessária e imediata, porque se trata de uma necessidade material, física. Portanto, são muito necessárias, mas não é tão urgente. A mais urgente das obras, quais são? As corporais ou as espirituais? A mais urgente são as espirituais. Porque é verdade, né? Que muitas vezes podemos ter todos os recursos materiais supridos, né? Podemos ter a barriga cheia, podemos ter casa, podemos ter pessoas, mas isso não é suficiente para garantir a salvação da nossa alma. Às vezes na igreja nós temos um bom domingo fraterno, que dá cesta básica, dá alimento. Isso tudo é muito bom, sem dúvida nenhuma. É uma necessidade imediata. Mas não podemos esquecer, e a igreja não esquece, porque a cada missa faz isso. E junto com um bom domingo fraterno, que dá comida para o povo, precisamos ter gente que reza para o povo. Porque o que salva não é o arroz e o feijão. Ainda que o feijão esteja caro, né? O que salva é a misericórdia de Deus. A vida da graça é mais importante do que a vida material. Portanto, quando que cumprimos essa obra de enterrar os mortos? Quando, por exemplo, vamos ao velório, quando acompanhamos uma sepultura e ali velamos os corpos dos falecidos. Por que velamos os corpos? Os corpos, nós os respeitamos porque tem um dado de fé. Lembra que eu disse? Toda obra de misericórdia tem uma profissão de fé por trás. O que cremos quando nós sepultamos os mortos? Nós cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Por isso que, crendo que Deus criou aquele corpo foi batizado, aquele corpo é templo do Espírito Santo, nós honramos, nós cuidamos e nós acompanhamos com carinho, com zelo, aquele corpo que é a habitação de Deus. E que Deus, de maneira misteriosa, irá ressuscitar aquele corpo para a vida eterna. Portanto, nós vamos aos cemitérios, nós limpamos lá os lugares onde são depositados os corpos, colocamos flores, ornamos, para que aquele lugar seja expressão de que habita alguém que foi criado e amado por Deus. Quem já rezou diante de um túmulo sabe que o amor não se apaga, mas continua vivo. Portanto, rezar diante dos fiéis falecidos dá-nos a certeza de que a misericórdia de Deus, com o amor, é mais forte que a morte. E por isso, rezamos. Grande é o poder da misericórdia, com que a graça da ressurreição de Cristo pode aumentar o nosso carinho por aqueles que estiveram conosco. É muito importante. Muitas vezes nós vamos em velórios e está uma bagunça só. Nós que rezamos e temos fé, precisamos ajudar, né? As pessoas a sentirem profunda fé naquele momento. Devemos rezar o terço, cumprimentar quem está com dor, porque está triste. Devemos silenciar, meditar
naquele acontecimento, renovaram a nossa fé na ressurreição dos mortos e também na dignidade do corpo humano. A segunda obra que hoje meditamos, e é também a última obra das chamadas obras espirituais, e como eu disse, são as mais urgentes, se trata de rezar pelos vivos e pelos mortos. E antes de falar um pouquinho dela, vou contar uma historinha. Uma vez, toda história começa assim, mas essa história é verdade. Teve um secretário do Papa, São João Paulo II, aliás, vocês têm uma capela aqui, né? São João Paulo II. E ele chegou lá no telefone, o Papa estava na sua capela, rezando. E o secretário chegou, Santo Padre, tem um telefonema urgente aqui, porque o país está em um estado de calamidade, assim, está para estourar uma guerra. E eles querem uma palavra assim, do Padre, para saber o que fazer, né, na situação tão difícil. E é urgente, é muito urgente. Eles querem um direcionamento do Senhor. E ele olhou para o secretário e disse: é urgente? Muito urgente? Muito urgente. Está aqui no telefone, né? Fala aí com ele. Olha, se é urgente, então eu vou rezar. Depois eu ligo. Depois eu falo. Isso significa a fé dos santos, o poder da oração. Nós que ainda estamos capengando na santidade, nós pensamos o contrário. Primeiro a gente conversa, a gente pede conselho, a gente briga, luta. Depois que nada disso dá certo, aí a gente reza. Os santos pensam o contrário, porque creem na força da oração. Primeiro eles rezam. Primeiro confiam a vida dos vivos, os problemas, as necessidades, e também a vida daqueles que já foram para Deus. E aí sim, a partir da oração, eles vão escutar o que Deus quer, e dizer uma palavra, pedir um conselho, trabalhar naquilo que for preciso, mas tudo isso, humanamente falando, as atitudes humanas, em segundo lugar. A primeira atitude é oferecer a Deus aquela situação, é rezar. Qual elemento de fé está por trás de rezar pelos vivos e pelos mortos? Nós, na profissão de fé, dizemos: creio na comunhão dos santos. Cremos que nós estamos aqui, não estamos unidos só porque uma cadeira está do lado da outra, mas estamos unidos por um vínculo espiritual, que é o batismo. E o batismo nos faz irmãos, e não só de nós que estamos aqui nos vendo, da igreja que está militando nesse mundo, mas nos faz irmãos daqueles que já estão, seja no purgatório, seja no céu. Por isso é muito importante rezarmos. É uma obra de caridade. Assim como dar um pedaço de carne, um pedaço de pão para alguém, mais importante é rezar uma Ave Maria, rezar um Pai Nosso, oferecer a missa em intenção de uma pessoa. Isso produz efeitos que às vezes materialmente não vemos, mas efeitos escondidos na alma da pessoa que recebe. Portanto, rezar pelas pessoas é um ato de amor, porque unidos a Cristo, a oração nos faz crescer em comunhão. A igreja chama de purgatório um momento de purificação em que os eleitos, que é completamente distinto do castigo eterno, do inferno, estão se preparando para gozar das felicidades eternas. Desde muito tempo, desde o início da igreja, a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios
em seu favor. Quais são os melhores sufrágios que oferecemos aos defuntos? Podemos oferecer um terço por uma alma que já faleceu, mas o melhor que podemos oferecer é a missa. São os efeitos do sacrifício eucarístico. A Igreja também recomenda, além das intenções da missa, que marcamos para os fiéis falecidos, as nossas esmolas, uns aos outros, em intenção daqueles que já morreram, as obras de penitência e as indulgências em favor daqueles que já se foram. Peçamos então, irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude a estarmos convictos o quanto é importante a vida de oração. O quanto é importante rezarmos não só pelos nossos amigos, mas também rezar por aqueles que às vezes são tidos como nossos inimigos. Se você não vai bem com uma pessoa, às vezes uma pessoa que pisa no seu carro, já tentou conversar e não tem jeito, já tentou explicar e não tem solução, silencia e reza. Aquilo que as palavras humanas não convencem, não atingem, Deus faz. O anjo da guarda daquela pessoa vai dar um jeito. E assim nós podemos compreender que a vida da graça nos faz cumprir aquele primeiro objetivo. Nós começamos a homilia falando dele: a caridade, o amor. Onde o meu amor com as palavras não atinge, o meu amor com a oração atingirá. Seja os vivos e seja aqueles que já faleceram. Que a Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, ela que acompanhou Jesus, Maria viveu todas as obras de misericórdia. Maria acompanhou Jesus e sepultou o seu filho. Nossa Senhora rezou pela Igreja nascente. Quando veio o Espírito Santo, estava lá Maria rezando pelos apóstolos. Nossa Senhora, ela é a Mãe de Misericórdia. Pensamos que ela nos ajude a amar a Deus e amar os nossos irmãos, praticando e vivendo essas obras que a Igreja nos ensina. Ela que é nossa Mãe e nos quer indicar o caminho da santidade. E que São Pedro, nosso padroeiro, interceda por nós. Ó Maria concebida sem pecado,